Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer a listinha dos meus crushes literários do primeiro semestre. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de indicação de livros, gosta de falar sobre livros, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, chegamos à listinha dos crushes literários do primeiro semestre. Como eu falei no vídeo que eu gravei de tag de 50%, que se você ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards para você conferir. Eu disse que ia trazer a lista, de mocinhos favoritos e a lista também de livros favoritos. O vídeo com a listinha de livros favoritos já tá também aqui no canal, vou deixar aqui também nos cards para vocês irem conferir se vocês ainda não assistiram. E agora chegou a hora de falar sobre meus crushes literários. Era para ser 6 igual os livros? Era, mas eu consegui reduzir uma lista de 12 nomes para uma de 7, então já foi grande coisa. Eu tinha ali 12 crushes literários desse primeiro semestre, porque eu li livros assim com mocinhos apaixonantes, apesar de ter livros que eu não favoritei, mas eu me apaixonei por o protagonista, então ele entrou para a lista de crush literário. E aí, eram muitos livros, eram muitos crushes, e para eu trazer todos eles aqui, o vídeo ia ficar muito extenso, por isso que eu dei essa reduzida. Consegui reduzir aí para 7 mocinhos. Vamos lá conhecer eles? Em sétimo lugar tá Levi, de A Razão do Amor. Ele ficou ali, cai mais não cai, quase que eu tiro ele e coloco outro, mas eu disse, não dá para tirar. Por quê? Porque ele tem as características do mocinho que eu amo, que é o quê? Primeiro, ele é um nerd. Então, por aí, ele já me ganhou. Só por isso, ele já me conquistou. Ele é um nerd, ele é tímido, ele é muito fechado, e no início do livro, a gente acredita, eu pelo menos acreditei, que ele odiava a protagonista, porque ele evitava ela a todo custo. Só que, ao longo da leitura, eu descobri, quem leu o livro descobriu também, que na verdade ele só estava tentando disfarçar o que ele sentia por ela. E de uma certa forma, ele nunca fez nada diretamente para a protagonista, tá? Ele só se afastava dela, só deixava ela ali bem longe de tudo que ele pudesse, para poder guardar os sentimentos ali, para não ficar na cara, escancarado que ele era apaixonado por ela, porque ela era uma mocinha comprometida. Então ele tava sendo um cavalheiro, sim. E eu amei demais o personagem. Gente, ele é muito fofo, muito romântico. A melhor declaração desse semestre, com certeza, é a de Levi. Supera ali as minhas declarações favoritas. Tudo bem, não supera todas elas, porque tem ali a de Winterborne, que eu amo. Depois eu trago uma lista, talvez, de declarações que eu amo aí nos livros. Mas a dele aqui, eu coloco ali que ele superou a de Darcy, do Senhor Darcy de Orgulho e Preconceito. Superou muito a dele. Gente, é muito fofo. E detalhe, ele nem sabe que ele tá se declarando pra mocinha. Ele faz todo um textão e ele não sabe que ele tá mandando pra mulher que ele ama. Incrível. Esse homem é maravilhoso. Não tinha como ele não estar na minha lista de crush literário. Em sexto lugar, tá o Nick Gentry. Eu não sei se estou chamando o nome corretamente. O Nick. Tá o Nick, protagonista de Prometido por um Dia, que é o terceiro livro da série Os Mistérios de Wall Street, da minha amada e autora favorita, uma das minhas autoras favoritas, Lisa Kleypas. Mocinho sofrido, com passado traumático, mocinho ali que é fechado, que tem medo de amar, que tem medo de sofrer. Gente, não tem como não me conquistar, é impossível. Tem um passado triste, eu já tô ali apaixonada por ele. E é isso que acontece com o Nick. E outra coisa, Nick foi um bandido temido de Londres, tá? Mas ele se regenerou, ele teve apoio do seu cunhado, que é o Sim Ross, e mudou de vida e melhorou bastante. Nesse livro aqui a gente vai conhecer um Nick completamente diferente, mas também a gente vai ver que o passado dele foi muito traumático. Este homem sofreu demais na vida, gente. Ele foi preso quando era criança, adolescente ali. Ele começou a cometer pequenos furtos, mas no início era porque ele precisava, para comer. E aí ele acabou se tornando um grande criminoso ali, porque não tinha outra coisa para ele. Tanto que quando ele recebe a mão ali de uma pessoa, que é o Sim Ross, que ajuda ele muda de vida. Então ele não tá no mundo do crime porque ele quer. Ele não tinha outra opção. Eles não tiveram paz, Eu digo eles porque não é só ele, Ele tem uma irmã, que é a mocinha, a protagonista do livro 2. Eles não tiveram paz, eles não tiveram quem cuidar deles. Então eles viveram soltos lá por Londres, até que a mocinha, por ser mulher, foi aceita na casa de uma tia para trabalhar lá como dama de companhia. Já ele, ninguém quis. Então ele ficou solto no mundo. A sua sorte aí, o que ele conseguisse fazer para se manter vivo, ele iria fazer, e foi isso que o Nick fez. Aqui a gente vai ver um lado dele traumatizado, mas também um lado dele que se apaixona, que protege a mocinha, que protege as outras pessoas, tá? Tem uma cena aqui que o Nick, ele se coloca em risco para salvar
salvar um comerciante que a casa tá pegando fogo, salvar as crianças ali e o comerciante a esposa. E é nessa hora que tanto o Sim Ross quanto o Morgan, né, que é o protagonista do livro 1, vê que ele não tá pensando mais só nele, que ele tá pensando também nas outras pessoas e que ele tá começando a mudar, que ele tá começando a melhorar. Porque durante muito tempo, Nick só pensou em sobreviver, só pensou nele, que ele tinha que fazer qualquer coisa pra se manter vivo. Então ele não tava pensando em ninguém. A partir do momento que ele começa a pensar nas outras pessoas, o Sim Ross e o Morgan vê isso como uma luz no fim do túnel. Olha, ele tá melhorando, ele vai ser uma boa pessoa. E é isso que a gente vê aqui no livro. O Nick como uma boa pessoa, o Nick como um mocinho, assim, incrível. E que vai superar seus traumas, que vai fazer de tudo pra ser uma pessoa melhor, pra merecer o amor ali da mulher que ele ama, porque ele acha que ele não merece, ele tem medo de abrir o coração ali e acabar perdendo ela. Gente, não tinha como ele não ser meu crush. Ele é maravilhoso, ele é muito fofo. E eu amei a história. A história é muito boa. Sério, leiam esse livro. Aliás, pra vocês lerem esse livro, vocês têm que ler o livro 2. Em quinto lugar tá Edmund, de Como Comprometer um Duque, que foi um livro assim que me surpreendeu. Eu não esperava amar o livro e eu simplesmente amei. Gente, muito, muito bom. E aqui a gente vai ter um duque, que ele é considerado, ele é chamado pela alta sociedade de o Duque Louco. Por que que ele é considerado o Duque Louco? Porque ele se isolou na propriedade do campo dele ali, ele não frequenta a alta sociedade, ele não vai às festas ali da nobreza. Isso por causa da morte da esposa dele. Ele perdeu a esposa, ele amava muito essa mulher. Então ele não superou, ele tá vivendo ali um luto ainda. E a alta sociedade julga ele como louco por causa disso. Gente, ele se apaixona por a mocinha aqui de uma forma inusitada. Primeiro que ele decide começar a frequentar Londres, mas a intenção dele é achar uma esposa, porque ele precisa de uma mãe para os filhos dele. Ele acaba sendo colocado ali numa armadilha e sendo forçado a se casar com a protagonista. A intenção da mocinha não era se casar com ele, era se casar com outro homem, mas o plano dá totalmente errado e ela se vê no quarto do Edmund e sendo obrigada a se casar com ele. Claro que ele, como um bom cavalheiro que é, não vai deixar a dama aí, né, arruinada, e ele resolve propor o casamento para ela mesmo, ela não sendo da alta nobreza, né, ela não é filha nem de um visconde, ela não tem título nenhum, mas ele mesmo assim aceita se casar com ela, propõe um casamento ali para ela. Só que a intenção dele é só casar, ele não pretende se apaixonar, tudo que ele quer é uma esposa para colocar dentro de casa para cuidar das filhas dele. Ele quer uma mãe para as filhas dele, mas ele não quer se envolver. Só que vai ser praticamente impossível ele resistir aos encantos da mocinha. E este homem também é muito fofo. Ele tem um trauma ali, é por isso que ele não quer se envolver com a mocinha. E aí, quando você descobre que o medo dele é perder a mocinha, assim como ele perdeu a esposa, gente, me conquistou. Me conquistou, não tinha como eu não amar este homem. Ele é muito fofo, muito protetor, muito romântico. Eu amei demais o Edmund. Em quarto lugar tá Sim Ross, né, protagonista do segundo livro dos Mistérios de Bow Street, que é Amante por uma Tarde. Sim, temos 2 mocinhos dessa série. E eu tentei não trazer os 2 mocinhos, eu tentei dar vaga para outro protagonista ali que eu tinha amado. Mas, gente, escolher entre Nick e Sim Ross é praticamente impossível. Os 2 são completamente diferentes, mas são o estilo de mocinhos que eu sempre amo. O Nick é aquele que já sofreu muito, que tem um coração fechado, que vai se abrindo aos poucos pro amor. O Sim Ross também é assim, só que o Sim Ross, ele é um cavalheiro perfeito. Ele é, assim, um verdadeiro cavalheiro nessa história aqui. Ele simplesmente não errou em nenhum momento, até quando eu achei que ele ia chutar o balde, ia errar, ia fazer alguma coisa ali contra a mocinha. Ele realmente não faz. Ele perdoa ela conta uma mentira pra ele, ela faz toda uma farsa ali e ele perdoa ela. Simplesmente isso. Ele nem julga, nem critica, ele simplesmente entende por que ela fez aquilo e desculpa ela e aceita ela na vida dele ali. Incrível. E além do mais, ele é daquele escalado, fechado, também não se abre pro amor, também é traumatizado. Eu gosto de um mocinho traumatizado, né, gente? Perdeu a esposa, não superou essa perda ainda vive um luto e é considerado o monge da Bow Street. Por quê? Porque ele não se envolve com mulher nenhuma. Até que o amor de sua vida aparece e ele, claro, ele abre ali o coração pra ela e se apaixona por ela e casa com ela e vive feliz pra sempre. Gente, perfeito. Sim Ross maravilhoso, eu amei demais esse livro. E ele. Mais um mocinho traumatizado, gente, sério. Eu tenho um tipo, podem ver que eu tenho um tipo, mas é só nos livros, na vida real, já disse, na vida real. Tem coisas que a gente só passa o pano nos livros, na vida real não dá pra passar o pano. Esses mocinhos aqui que eu tô falando pra vocês, eu acho que o único que realmente é perigoso, o que realmente era perigoso, é o Nick, porque ele tem um passado, né, de crimes, mas no livro ele não é mais assim. Uma coisa que eu sempre
dou aquela passada de pano é quando essas coisas acontecem. Por exemplo, eu não gosto quando a autora coloca a mocinha ali como a principal responsável para curar um homem, entendeu? Para superar ali vários traumas de um homem, como se ela fosse uma psicóloga ou uma psiquiatra. Não dá para aceitar isso. Mas quando você tem um mocinho que ele tem um passado ali traumático, que ele resolve seus traumas e aí depois se envolve com a protagonista, aí eu aceito. Eu passo meu paninho ali tranquilo. Ou que ele tá tentando se recuperar sozinho ali, a protagonista não tem a função de curar este homem, também aceito tranquilamente. É o que acontece nesses livros aqui. Eu listo aqui para vocês que o protagonista tem passado traumático, que o protagonista tá traumatizado, que o protagonista é frio, que o protagonista não quer se envolver com ninguém. Não é função da mocinha resolver todos esses problemas do protagonista, tá? Não é função dela. Ele tá resolvendo esses problemas sozinho e a mocinha ali só ajuda ele. E é nessa situação que também se enquadra como salvar um herói. Aqui a gente vai ter também o mocinho traumatizado. O mocinho que voltou da guerra, que é o Robert Carlyle, né? Ele voltou da guerra totalmente traumatizado. Mas a função da mocinha aqui, que é a Lucy, não é salvar ele. A Lucy aqui, ela tá preocupada em arranjar-lhe um casamento, em colocar a sua lista, né? Que ela e as amigas têm uma lista para tentar melhorar os Cavaleiros de Londres. Então, a Lucy, ela tá pensando em quê? Em fazer essa listinha, né? Que elas têm com um homem que ela quer se casar, porque as duas amigas dela que fizeram essa listinha com um determinado cavalheiro acabaram se casando com esses cavalheiros. Então, a intenção dela é o quê? Já que deu certo para minhas amigas, vai ter que dar certo para mim também. Vou colocar minha listinha em prática com o homem com quem eu quero me casar. Então, a Lucy, ela não tá pensando em salvar o Robert aqui, né? Dessa depressão, desses traumas que ele tem. O Robert também, além de depressão, ele tem síndrome de pânico. Óbvio que essas doenças não foram diagnosticadas aqui no livro, porque, como eu falei, é romance de época, mas ele vai começar a se sentir bem em voltar a frequentar a alta sociedade ali, porque ele tá isolado. Desde que ele voltou da guerra, ele não sai para lugar nenhum. Só que ele chegou numa fase ali em que ele acha que ele tá bem o suficiente para voltar aos poucos. E ele vê em Lucinda essa oportunidade, né? Ajudar ela ali a conseguir colocar a listinha dela em prática, né? A conquistar o homem que ela quer para se casar. E em troca, ele vai conseguir frequentar mais a alta sociedade. O Robert, ele sempre foi apaixonado por a Lucy, mas ele tem consciência de que ele não é um bom partido para ela, por ser um homem totalmente traumatizado, né? Então, ele resolve ajudar ela a encontrar o homem ali dos seus sonhos, o cavaleiro ali dos seus sonhos, e não é ele. Ele acha que ele não é essa pessoa. Bom, ao longo do livro, a gente vai vendo que a pessoa que ela escolheu é que não é nada bom. E que o Robert é um mocinho incrível. Ele tem os problemas dele, ele tem a síndrome do pânico, ele tá depressivo com tudo que ele viveu, mas ele tem os seus motivos, ele realmente sofreu muito. A gente só sabe o que ele passou quando a gente vai lendo o livro e descobrindo isso, porque ele vai revelando muito aos poucos, sério. Eu fiquei assim desesperada para saber o que tinha acontecido com esse homem. E ele vai soltando aos poucos, mas não é para fazer mistério, não, é porque ele não tá preparado para falar. Quando ele vai se sentindo preparado para falar, ele vai soltando algumas informações. Tipo, hoje ele consegue falar sobre isso, amanhã ele consegue falar sobre aquilo. Não é tudo de uma vez assim, porque é uma coisa muito dolorosa para ele falar. E aí, gente, eu me apaixonei por o protagonista, porque ele é assim incrível, ele foi muito fofo, ele ama a protagonista, né, a mocinha, mas ele resolve colocar o sentimento dele ali de lado para ajudar ela a casar com o homem que ela quer, com o homem que ela sempre sonhou, que ele acha que é este homem o certo para ela, com quem ela quer se casar. E aí a gente vai vendo ele, o relacionamento dele com a Lucy vai melhorando, os dois vão se tornando amigos, ele vai se abrindo para ela, ele vai confiando nela, vai revelando segredos para ela que ele não revelou nem pro irmão dele, né, nem pra cunhada dele ali, de quem ele é muito próximo. E assim, eu fui me apaixonando por ele. Fui me apaixonando e se tornou assim o meu mocinho favorito da série, dessa trilogia, né, que é a trilogia dos canalhas. Eu acho que esse é o melhor mocinho, porque também não errou em nenhum momento, foi perfeitinho o tempo todo. Em segundo lugar, tá o Edward, protagonista de Um Marido de Faz de Conta. E, gente, se os outros não erraram, o Edward, então, foi perfeito do início ao fim, e ele nem é um boy traumatizado, então já merece o segundo lugar aqui por isso. Não é um boy traumatizado, mas o Edward também foi incrível. A mocinha que ela acaba contando uma mentirinha, né, que ela conta que é esposa do Edward, a intenção dela é ajudar ele, já que ele tá ferido, ele foi ferido na guerra, né, e ele tá em coma ali, e ela quer cuidar dele. Pra fazer isso, né, ela tem que contar essa mentirinha. Então ela diz que é a esposa dele. Quando o Edward acorda, o Edward era apaixonado por ela desde sempre, gente. Os dois já trocavam cartas, não diretamente, porque só poderiam trocar cartas diretamente se eles fossem comprometidos,
amigos, como eles não eram, eles trocavam cartas através do irmão da mocinha, né, que é o Thomas, o melhor amigo ali do Edward. Então o Edward já era apaixonado por Cecília, e a Cecília também já era apaixonada por ele. Quando ele acorda, que ele descobre que ele tá casado com a mulher dos seus sonhos, ele nem passa pela cabeça dele de que essa história não é verdade. Na cabeça dele, nossa, uau, que bom, consegui casar com a mulher que eu amo. E ele fica ali felizinho da vida, gente, fofo demais. E aí ele vai tentar se aproximar dela, né, porque ele tava em coma ali, não lembra de nada do que aconteceu, não lembra como foi o casamento deles, não lembra nem se o casamento foi consumado ou não. E aí eles vão tentar ali, né, ele vai tentar se aproximar dela, vai tentar aumentar ali a intimidade, vai tentar se conhecer, né, mais, porque o que ele sabe dela é o que ela escrevia nas cartas, né, assim como ela, o que sabe dele era o que ele botava ali nas cartas do irmão. E aí, gente, é muito fofo, muito, muito fofo. Eu pensei, porque a protagonista, ela vai levando essa mentira muito adiante. Eu queria que ela finalizasse logo essa mentira e dissesse pra ele, olha, nós não estamos casados, tá? Eu fiz isso pra te proteger, pra cuidar de você. E ela não conta, ela vai enrolando, 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 e eu só pensando, quando este homem descobrir, ele vai ficar revoltado da vida, e com razão, porque ele tá sendo enganado e tal, torcendo pra que ela contasse, ela não contava. Gente, mas quando ele descobre, é sério, ele não faz nada, tipo assim, ele fica chateado, ele fica triste por ela ter mentido, ele confiava cegamente nela, mas isso não destrói o amor que ele sente por ela, isso não muda nada, e eu amei isso, e também junto com essa revelação, né, quando ele descobre que ela tá mentindo, que ele e ela também descobrem outra coisa que é bem grave, e isso abala muito a protagonista, a Cecília, então ele resolve o quê? Que vai cuidar dela ali, já que ela tá precisando de cuidados, né, já que é a função dele, ele tem que proteger ela, tem que cuidar dela, mesmo ele estando fraco e doente. Gente, incrível, simplesmente perfeito. Eu amei demais o Edward. O livro não é 5 estrelas, mas o mocinho é. E por fim, né, o último mocinho, o primeiro lugar desse semestre é Hyacinth, protagonista da saga Kotar. Eu não sei até quantos livros ele é o protagonista, mas ele aparece mesmo de fato nesse livro aqui, que é Corte de Névoa e Fúria. Foi aqui que eu conheci ele, foi aqui que eu descobri mais sobre ele, porque ele tem uma pontinha lá em Corte de Espinhos e Rosas, mas lá no início eu não sabia se ele era mocinho ou vilão, se ele era bonzinho ou mal. E aqui é que a gente realmente descobre quem é o Hyacinth. Por que que ele fez tudo que ele fez, gente? E assim, ele é muito bom. Ele é um moço incrível. Ele protegeu os amigos, ele protegeu a cidade que ele ama, ele protegeu todo mundo que ele amava. Incrível, incrível. Se colocou ali em risco para isso, né? Se submeteu a cada situação para proteger as pessoas que ele ama, que não tinha como eu não amar esse mocinho, não tinha como ele não ser meu top 1. Sem falar que ele é todo protetor protagonista, ele cuida dela, ele dá liberdades para ela, ele deixa ela ser o que ela quer ser, ele ajuda ela ali com os poderes, a treinar ela para ela se tornar tão forte quanto ele é ali, ele dá para ela um cargo ali, eu não sei se pode chamar de cargo, mas como se fosse um cargo, na mesma altura do dele ali, os dois estão ali de igual para igual, são parceiros. Isso eu digo, isso era para ser o normal, tá, de qualquer relacionamento, mas eu tô falando de uma fantasia, e normalmente nessa fantasia, né, nesse mundo aqui que foi criado pela Sarah J. Maas, os homens eram os mais poderosos, então ele pega a protagonista, a mocinha ali, o par romântico dele, e coloca ela ali no mesmo patamar que ele, de igual para igual. Eu amei demais isso. Você fala, gente, que ele é super romântico, super fofo, incrível, lindo, maravilhoso. Hyacinth é o mocinho perfeito. Então não sei como vai ser os próximos livros, mas eu espero que ele continue assim. Já que eu apareço aqui em outro vídeo dizendo que fui enganada, que nem eu fui enganada no primeiro livro. Só quem leu vai entender. Gente, o primeiro livro foi feito de trouxa, mas aí vai ler o primeiro livro pra você entender. E depois leia esse também, tá bom? Bom, e era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Me conta aqui nos comentários qual é teu crush literário desse semestre. Compartilha esse vídeo com os amigos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!